Na próxima cena, vemos algo acontecendo há 2 anos. Uma mulher estava na sacada de sua casa quando um jovem acabou sendo atropelado por um homem em um carro. Ela ficou observando se o rapaz iria prestar socorro e quando percebeu que o homem escolheu fugir, deixando o jovem desmaiado, a mulher voltou para dentro da casa e anotou a placa do indivíduo em um papel. Depois, ela foi em busca de seu telefone e como não o achou, a mulher decidiu ir até o jovem na rua. No entanto, na porta de sua casa havia alguns cacos de vidro no chão. E ao pisar neles, acabou que a mulher, por sofrer de uma doença, esqueceu a razão de ter ido para o lado de fora. Algumas horas depois, quando escuta o barulho da emergência e seu marido lhe encontra do lado de fora, a mulher se lembra do estudante. Mas, devido à demora por ajuda, o jovem acabou falecendo assim que chegou no hospital. De volta ao presente, descobrimos que esse é um dos casos em que Silk-Hun está presente, contudo o advogado está representando a parte do motorista que fugiu. Apesar de sua doença, a mulher ficou decidida a encontrar o culpado, dessa forma ela focou em tomar os seus remédios e reforçar os tratamentos para que fosse uma testemunha confiável para o caso, o que resultou com que o homem fosse identificado. Entretanto, Silk-Hun está do lado contrário, seu trabalho é defender o acusado. Dito isso, o homem pontua que todas as vezes em que se encontrou com a testemunha, ele teve que se apresentar como se fosse a primeira vez. E várias vezes o advogado prova que a mulher está cada vez mais com as suas memórias confusas, tentando assim desclassificá-la como testemunha. Sem sabermos o resultado do caso, passamos para uma reunião do conselho com a nova sócia gerente. Na-yeon decidiu implantar um novo sistema de desempenho e remuneração para que assim seja possível fazer uma limpa de todos que não entregam direito os seus trabalhos e nem cumprem prazos, o que obviamente não agradou a maioria, pois isso significa que todos estão na mira. Mas quando vemos Na-yeon e Silk-Hun conversando, percebemos que esse é o papel dela no local, cutucar as onças e tentar mudar o modo que a empresa é gerenciada antes que esteja completamente arruinada. Por causa dessa reunião, o filho do ex-sócio gerente começou uma investigação sobre Silk-Hun, a fim de achar algo que fizesse o homem ter a sua carreira manchada, mesmo que saia de contexto, pois ele tem certeza que a ideia de desempenho e remuneração tenha vindo de Silk-Hun. Alguns dias depois descobrimos o que sucedeu sobre o caso que ouvimos no começo desse episódio. Acontece que o culpado pelo acidente não foi acusado por falta de provas e por se sentir muito culpada por não ter conseguido ajudar o jovem, ela decidiu acabar com a sua vida. No entanto, agora tudo começa a ir ladeira abaixo, pois quando Silk-Hun está no aeroporto, ele percebe que o marido da mulher é abordado pela polícia e acusado de ter tido participação nessa decisão de sua esposa, o que é um absurdo. Dessa forma, o advogado decide o representar, mas o homem recusa ajuda. Na próxima cena, vemos que na verdade o marido sabia a vontade que a mulher sentia de cometer o ato, mas ele não concordava com a decisão dela. Mesmo assim, a decisão não pertencia a ele, e na Suíça ela fez a sua vontade com o seu marido ao lado. O marido continuou recusando a ajuda de Silk-Hun, mas como o caso vai ficar mais sério, é impossível continuar sem um representante. Como a esposa se foi, o marido é o único herdeiro de todos os bens que ela tinha, o que tecnicamente eles já dividiram em vida. Mas o ponto é que o irmão da mulher o processando e ganhando ficaria com todo o dinheiro. Para que a sua acusação ficasse mais forte, o irmão da mulher adicionou provas de traição ao caso e agora sabemos que o viúvo não terá paz. Não é mentira que houve traição, no entanto, o caso com a outra mulher acabou antes do diagnóstico da doença de sua esposa e durante o tratamento, o casal que havia decidido se separar voltou a se reaproximar e viver como se fosse o início do relacionamento deles. Mesmo dando seu relato, o viúvo acabou sendo condenado a 1 ano de prisão, dessa forma perdendo o direito à herança que os dois construíram juntos. À noite, Silk-Hun tomou a decisão de ir beber e para não ficar sozinho, o mentor dos novatos se juntou a ele e Min-jong também. Durante a conversa deles, descobrimos que Silk-Hun esteve presente no divórcio da mulher e que foi uma figura importante para que ela se tornasse advogada. No dia seguinte, o passado de Min-jong volta à tona quando a sua ex-sogra faz uma cena na empresa Yulin. A mulher está lá para exigir que Min-jong devolva todo o dinheiro que a família do ex-marido usou com ela, o que claramente não é algo legal. Mesmo estando errada, a senhora faz uma cena para todos assistirem
assistirem e claro que Min Jong os coloque em seus devidos lugares. Mas de qualquer maneira, a advogada não merecia sofrer mais por causa dessa família. Na próxima cena, vemos que o filho do ex-sócio gerente convocou uma reunião de emergência com o conselho, sem a presença de Seok-hoon, para que pudesse espalhar mentiras sobre as suas condutas suspeitas. No entanto, como Seok-hoon sabia que algo assim poderia acontecer, tudo que o homem usou contra ele, o advogado pôde provar que eram alegações falsas. Sendo assim, o filho do ex-sócio gerente fez um acordo com Seok-hoon para ele não sofrer ações disciplinares por ter feito uma falsa acusação. Em troca, Seok-hoon acabou tirando uma grande pedra de seu sapato. No dia seguinte, a protagonista defende a irmã de uma de suas melhores amigas. A mulher é acusada de ter sido violenta com seu marido e é presa por ter o deixado em estado grave. Contudo, quando começa a investigação da protagonista, ela descobre que na verdade a mesma sofria com os extremos de seu marido. Graças ao acompanhamento dela no psiquiatra, as provas para usar esse argumento no tribunal estavam todas à mostra, incluindo fotos que comprovam o excesso de raiva do homem. Dito isso, por causa do que acontecia em casa, a mulher começou a tomar medicamentos para tratar os hematomas e a saúde mental. Mas como não dormia direito, ela passou a fazer uso de um remédio muito forte para lhe ajudar, o que ocasionava apagões. E por isso que ela não se lembra da briga que levou seu marido ao estado de ir parar no hospital. Contudo, enquanto conversava com a mulher, a protagonista descobriu que ela sabia o que o remédio fazia consigo, que era trazê-la em um estado de extrema raiva durante os apagões, o que a fazia ter coragem para se vingar por tudo que acontecia. Então, a mulher passou a fazer cada vez mais uso do medicamento por esse motivo, o que torna a defesa ainda mais difícil. Mas como Hyun-mi e Seok-hoon decidiram manter em segredo esse detalhe, a mulher foi absolvida. Na próxima cena, vemos o homem tendo um mal-estar dentro de um avião. Após uma médica ser identificada entre os passageiros, ela decide ajudá-lo, contudo, ao virar o homem de barriga para cima, a médica percebe que se trata de uma pessoa que foi condenada a alguns anos à prisão, por ter feito muito mal a uma garotinha, coisas que não irei citar, mas vocês imaginam. Na época em que o homem foi preso, foi a médica quem deu início ao tratamento da menina, pois estava trabalhando na emergência do hospital assim que ela deu entrada. E agora a doutora se encontra em um dilema no presente. 5 anos após ter cuidado da menina, a médica teve um encontro com o homem em sua emergência, mas na época ela se recusou a tratá-lo. Diferente do presente, que apesar de ter feito o que podia no avião, o homem não resistiu. Mesmo tendo ido contra os seus princípios, a família do homem quer ir à justiça contra a médica por acreditar que ela é a principal culpada por ele ter falecido. A Yulin entra nesse caso como defensor da médica e fica responsável para acabar de uma vez por todas com as acusações da família do homem. Depois que o homem foi solto, ele foi investigado novamente, agora por uma tentativa falha com outra menina, e ao ouvir os fatos, Seok-hoon acredita que a razão dele estar no avião é que se tratava de uma tentativa de fuga para outro país. Na próxima cena, vemos o treinador da equipe de litígios pegar um caso de divórcio apenas para ficar próximo de Min Jong. Afinal, o advogado está caidinho por sua amiga. E quando tem a oportunidade, o homem fala sobre os seus sentimentos, deixando assim a advogada surpresa. Voltando ao novo caso da equipe, assim que a declaração fica pronta, onde foi elaborado que o homem veio a falecer por ter predisposição a uma doença que não podia ser identificada devido à emergência, a promotoria resolveu não fazer uma denúncia contra a médica e assim ela ficou livre das acusações. Mais tarde, a protagonista e seu chefe precisaram quebrar o galho de uma colega de equipe deles, ficando com as irmãs gêmeas dela, e como Seok-hoon sempre quis ter filhos, o homem curte cada momento mimando as meninas, o que encanta Hyun-mi, que ainda não conhecia esse lado gentil do homem. Em paralelo àquele caso da médica, Seok-hoon ajuda sua mentora a investigar outro caso. Acontece que um antigo amigo e cliente de Na-yeon perdeu seus direitos sobre a sua própria empresa e o homem não sabe nem ao menos o que aconteceu para que isso viesse a ocorrer. Dessa forma, os dois ficam responsáveis por desvendar esse quebra-cabeça. O que vocês acharam desses episódios? Espero que tenham gostado do resumo, deixem as suas sugestões, comentários e se inscrevam. Se gostaram do vídeo, curtem e compartilhem para me ajudar. Até a próxima!